Amém, amados? Vocês são muito queridos por Deus, muito amados por Ele. E nessa noite, como eu já estava falando, crer de forma certa é o que você precisa para vencer o mundo. A palavra diz, o apóstolo João, ele fala nas suas epístolas: quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que creu? E depois ele diz: esta é a vitória do cristão sobre o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória do crente sobre o mundo, é a fé vence o mundo. Se você crê de forma certa, você vai viver de forma certa, e as coisas na sua vida vão andar de forma correta. Aleluia! E a palavra diz em Marcos capítulo 5, versículo de número 25: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fez. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste teu mal. Amado, crer de forma certa produz o viver de forma certa. O crer de forma certa é obedecer ao Evangelho. Como nós lemos no início, Romanos 10:17, nem todos creram no Evangelho, nem todos obedeceram ao Evangelho, porque eles não creem no Evangelho. Aleluia! E tudo que o mundo precisa hoje é crer no Evangelho, crer na bondade de Deus, para receber o que Deus tem para eles. E em Marcos 5, versículo de número 25, fala de uma mulher. Essa mulher, a Bíblia diz que ela possuía no seu corpo um fluxo de sangue. Ela possuía no seu corpo, um fluxo que há 12 anos estava com ela. Essa mulher, ela vivia a sua vida, a Bíblia diz que gastando muito dinheiro com médicos, porém os médicos durante 12 anos nada puderam fazer por ela. A lei dizia que toda mulher, toda pessoa que estivesse largando sangue, que estivesse com o fluxo de sangue, seria impura, não poderia ter um contato com a sociedade, não poderia tocar nas pessoas, porque senão as pessoas também se tornariam impuras. E é importante a gente observar os mínimos detalhes dessa palavra, amado. Porque a Bíblia diz que Jesus estava indo ressuscitar a filha de um homem chamado Jairo. E, querido, entenda o que eu vou dizer a você. A lei dizia que toda pessoa impura, quando ela chegasse no meio de pessoas que estivessem impuras, ela deveria gritar que estava impura, e se ela não fizesse isso, e as pessoas descobrissem que ela era impura, ela poderia ser morta, apedrejada. Entende? Então essa mulher, antes dela ir até Jesus, antes dela crer em Jesus, algo muito forte se apoderou do coração dela, e este algo se chama fé. Entenda muito
bem o risco que essa mulher corria. Se ela fosse até Jesus e as pessoas descobrissem que ela era impura, ela poderia ser apedrejada no meio do caminho. A Bíblia diz que algo muito poderoso aconteceu com essa mulher quando ela ouviu falar de Jesus. Veja no versículo 27 que diz assim: ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Amado, o que será que essa mulher ouviu falar de Jesus? O que será que ela ouviu falar de Jesus que foi tão poderoso ao ponto dela arriscar a sua própria vida por fé, crendo que seria curada? Querido, não foi uma gripe, não foi um resfriado, não foi um vírus, foi uma doença que estava no corpo dela há 12 anos. O que será que produziu dentro do coração dessa mulher? O que será que ela ouviu falar de Jesus que produziu uma fé tão poderosa a ponto dela ir até o Senhor, não se importando se ela fosse morrer no meio do caminho? O que ela ouviu falar acerca de Jesus, eu tenho certeza que impactou a vida dela e fez ela crer de forma correta. Porque essa mulher não hesitou, essa mulher ela não duvidou, ela foi até Jesus crendo que seria curada. Aleluia! O que será que ela ouviu falar? Eu quando eu li acerca dessa passagem, eu fiquei me perguntando o que essa mulher ouviu falar de Jesus, que gerou tanta fé no coração dela, a ponto dela arriscar a sua própria vida para tocar em Jesus. E eu descobri, querido, que a primeira coisa que essa mulher descobriu acerca de Jesus era que Jesus era diferente da lei. A lei mostrava dureza, a lei mostrava a condenação, o julgamento. Jesus mostrava o amor, Jesus mostrava a misericórdia, o perdão e a graça. Aleluia! As próprias pessoas falavam acerca de Jesus. Em Lucas 7,34 diz que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Jesus era amigo daqueles que ninguém queria estar perto. Jesus era amigo daqueles que todos desprezavam. Jesus era amigo daqueles que a lei condenava. Jesus era amigo daqueles que a lei julgava. Jesus era amigo dessas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus veio e começou a viver, começou a se misturar com essas pessoas, eles chamaram Jesus de amigo de publicanos e pecadores, porque eles não entendiam que Jesus veio manifestar a graça de Deus. Amados, Jesus era diferente da lei. A lei condenava as pessoas pelo que elas eram. Jesus aceitava as pessoas como elas eram. Aleluia! E por isso as pessoas tinham prazer, tinham vontade, tinham desejo de estar junto com Jesus, porque Jesus não julgava as pessoas quando estavam perto dele. Jesus não apontava o dedo quando as pessoas estavam perto dele. Pelo contrário, as pessoas se sentiam bem, e tudo que elas sentiam era o amor real de Jesus Cristo por elas. Amado, quando as pessoas eram alcançadas por esse amor, elas mudavam de vida. Elas passavam a viver agora uma vida longe de tudo aquilo que antes fazia elas viverem perdidas no mundo. Aleluia! É por isso que ladrões mudavam e mudam de vida até hoje quando se encontram com o Senhor Jesus. Porque Jesus não encontra pecado nelas, Jesus ama elas. E o amor de Jesus conduz elas ao arrependimento. O amor de Jesus muda a mentalidade delas acerca de quem elas são. O que Deus é, querido, não depende de você. Deus é amor. E não importa o que você é, Ele te ama e nada vai mudar o amor dele por você. Então essa mulher, quando ouviu que Jesus era amigo de publicanos e pecadores, eu entendo, amado, que durante 12 anos da sua vida, ela sendo impura,
A lei e as multidões rejeitavam ela. Mas quando ela ouviu que veio alguém que era amigo de publicanos e pecadores, essa mulher começou a sentir um forte desejo de se encontrar com esse homem. Amado, esse homem é Jesus e ele vive hoje. Ele ressuscitou dentre os mortos e ele está aqui para aceitar o pior de todos os homens. Nós vimos entrar aqui agora um homem com uma garrafa de cachaça na mão, sem camisa, dizendo que tinha vergonha de Deus. Deus não tem vergonha dele, amado. E tudo que ele precisa é conhecer o amor pessoal desse Jesus entrando dentro do coração para que ele seja livre de tudo que escraviza ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, que o que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Nós não podemos desprezar a bondade de Deus, amado, porque ela nos conduz a nos arrependermos. Não são as pregações que apontam o pecado que fazem as pessoas se arrependerem. Na lei era essas pregações, na graça é o amor de Deus que conduz ao arrependimento, disse o apóstolo Paulo. E a primeira coisa que essa mulher ouviu falar era do amor que Jesus tinha para com os pecadores. Jesus era diferente dos publicanos. Aliás, Jesus era diferente dos fariseus, dos doutores da lei que condenavam, que julgavam, que não se misturavam. Jesus era diferente deles. Aleluia! E a primeira coisa que eu entendi foi que essa mulher ouviu falar que Jesus não desprezava essas pessoas. Veja, por exemplo, em Mateus 9, versículo 9 e 10, o que diz. Mateus 9, o caráter da graça é, querido, a bondade de Deus se manifestando na vida do homem pecador, falho, miserável. Aleluia! Esse é o caráter de Deus. A bondade de Deus se manifesta na vida de quem é ruim e transforma a vida dessa pessoa. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz de Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus. Versículo 9 diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: Segue. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com Jesus e os discípulos, e os seus discípulos. Aleluia! Amado, o que faz Jesus chamar um pecador, uma pessoa que era odiada pela sua nação, porque os publicanos eram traidores da sua nação? Os publicanos, eles eram odiados por Israel, porque quando eles iam cobrar os impostos, Roma dominava sobre Israel, e o Roma cobrava altos impostos de Israel. Então, Roma escolhia homens dentre o povo de Israel, e esses homens coletavam os impostos, e o nome desses homens eram publicanos. Então, quando esses publicanos eles iam até as casas coletarem os impostos anuais, eles iam, e ao invés de pegar os impostos que o Roma declarava, eles pegavam a mais das pessoas, porque eles tinham a autoridade legal de Roma. Então Israel desprezava os publicanos, porque os publicanos amavam o dinheiro, e por amarem ao dinheiro, eles traíam a sua nação. Então, onde um publicano chegava, ele era odiado, ele era corrido dos lugares. As pessoas odiavam os publicanos. Amado, o que faz Jesus, um ser santo, e a Bíblia diz que ele é 3 vezes santo, chamar um pecador ou alguém desprezado pelo mundo a andar junto com ele, senão a bondade e o favor imerecido de Jesus? Jesus poderia ter escolhido o melhor, mas ele vai e escolhe o pior. E a Bíblia diz que ele transforma a vida de Mateus.
Mateus antes era um rejeitado pela sociedade. Mateus antes era um odiado. Mateus antes era alguém que andava no mundo longe de Deus. Agora Mateus começou a conhecer a bondade de Deus. E a bondade de Deus, a Bíblia diz no versículo de número 10, tocou a vida de Mateus tão forte que Mateus foi e não chamou pessoas boas para conhecerem esse Jesus que não rejeita as pessoas que estão erradas. A Bíblia diz que a casa de Mateus se encheu de publicanos e pecadores, e eles estavam ali, e eles estavam gostando de estar na presença de Jesus, porque na presença de Jesus, amado, não existe condenação, existe amor. Crer no Evangelho de forma correta produz viver de forma correta. Mateus nunca mais voltou a coletar impostos quando ele conheceu o amor de Jesus. É a bondade que leva ao arrependimento. Quando o homem conhece o amor de Deus, ele nunca mais volta para o pecado. Ele nunca mais vai se sentir indigno de Deus por aquilo que ele cometeu de pecado, porque o amor de Deus leva ao arrependimento. Aleluia. E quando essa mulher ouviu, mas esse Jesus é diferente. Veja em Marcos, vamos voltar em Marcos. Nós precisamos entender os menores detalhes da vida dessa mulher. E o que fez essa mulher ser curada foi a fé em Jesus. Marcos capítulo 5. Versículo de número 25. Nós estamos falando da mulher que era impura, que tinha um fluxo de sangue, que no versículo 27 diz que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentre a multidão e tocou no seu vestido. O que ela ouviu de Jesus? Ela ouviu que Jesus não rejeitava o pecador. Jesus amava ele incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional, amado. Não depende do que a gente faz. Depende de quem Ele é. Entende? Deus é amor. Não depende do pecador o amor de Deus. Deus ama o pecador. E isso não depende do pecador. Depende de quem Deus é para amá-lo. Deus te ama, amado. E você não é mais pecador. Você é justo por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia. Você é justo por meio da fé em Jesus. Aleluia. Outra coisa que essa mulher ouviu foi acerca do ensino de Jesus. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, tocou na orla da sua veste e foi curada. Primeiro, essa mulher ouviu acerca de Jesus, que Jesus não rejeitava o pecador, que Ele amava o pecador e na presença de Jesus não havia condenação. Segundo, ela ouviu acerca dos ensinos de Jesus. Jesus não ensinava a lei como muitos pregadores ensinam a lei. Aleluia. Jesus ensinava a lei de forma diferente. Jesus ensinava os profetas de forma diferente. Aleluia. A lei dizia: faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Se você errar com a lei, condenação. Se você errar com a lei, maldição. Se você errar com a lei, punição. Jesus não pregava dessa forma, amado. Eu descobri pela Bíblia Sagrada que os ensinos de Jesus eram diferentes dos ensinos dos fariseus. Veja, por exemplo, as pessoas quando ouviam falar de Jesus, a Bíblia diz que elas se maravilhavam da sua doutrina, porque ele não ensinava como os fariseus e os doutores da lei.
mas ensinava com autoridade. E veja, por exemplo, o que ele diz. Só deixa eu achar aqui, amado. Marcos capítulo 1, versículo 22. A lei condenava o homem. A lei fazia o homem se sentir culpado dos seus erros, de quem eles eram, das suas fraquezas. Mas Jesus não ensinava a lei como os fariseus. Jesus ensinava a lei de forma diferente. E a lei ensinada por Jesus era ensinada com autoridade. Amém? Diz assim no versículo 22: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Os escribas falavam isso: se errarem acerca da lei, serão punidos, serão condenados, serão amaldiçoados. Mas se fizerem o que a lei manda, serão abençoados. Se conhecerem a lei, serão abençoados. Jesus não pregava assim. Eu descobri que quando Jesus ressuscitou dos mortos, escute o que eu vou lhe dizer, isso vai alegrar o seu coração. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, 2 discípulos estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. E quando esses discípulos se dirigiam até lá, a Bíblia diz que o coração deles estava pesado. Eles estavam desesperançados indo por aquele caminho. E quando eles estavam indo por aquele caminho, a palavra de Deus diz que Jesus chegou até eles e perguntou: o que vocês falam entre si? E eles diziam: nós falamos entre si de um homem poderoso em obras, em palavras e obras, a Jesus Nazareno. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria salvar a Israel. Jesus disse para eles: amados, vocês são tardios em crer em tudo o que diz a lei e os profetas. E a Bíblia diz que Jesus, abrindo o livro da lei, começou a revelar, a tirar da lei dos profetas tudo o que falava acerca dele e expor para aqueles discípulos. Quando Jesus pregava a lei, ele pregava a lei falando dele. Entendem? Por isso que era com autoridade. Porque ele falava da lei, expressando, mostrando a vinda dele. Jesus não pregava faz, não faz. Jesus falava da lei. Quando Jesus falava da lei, Jesus falava acerca dele. Porque a lei mostra Jesus. Porque, queridos profetas, o Antigo Testamento revela Jesus. Vejam quando Jesus entrou dentro do templo e abriu a palavra no livro de Isaías, que diz que ele seria ungido com o Espírito Santo para curar os enfermos, dar vista aos cegos. E a Bíblia diz que ele viria para libertar os quebrantados, os oprimidos. A Bíblia diz que quando ele fechou, ele falou acerca dos profetas, e ele disse: hoje essa palavra se cumpriu em mim. Entende? Jesus falava da lei e dizia: se cumpriu em mim. Jesus falava dos profetas e falava com autoridade e dizia: se cumpriu em mim. A pregação da lei nós temos que tirar Jesus da lei e mostrar para as pessoas. Amém, amados? Quando nós pregamos a lei, faz, não faz, faz, não faz, é assim, não é assim, se você fizer será abençoado, se não fizer será amaldiçoado, nós não estamos pregando a lei de forma certa. Nós estamos pregando a lei de forma errada. Jesus tirava da lei o que falava dele e mostrava para as pessoas: hoje se cumpriu em mim o que a lei diz. Amém? Veja, por exemplo, a escritura de Isaías 53, que fala acerca de Jesus, que diz que ele seria levado como uma ovelha ao matador e não abriria a sua boca. Tudo isso se cumpriu na cruz do Calvário. Quando Jesus falava da lei, ele falava acerca dele. Por isso que o ensino dele era com autoridade. Ele mostrava para as pessoas que ele tinha vindo, amado, para cumprir a lei por nós. Amém? O que essa mulher ouviu que gerou essa fé poderosa no coração dela?
ouviu que Jesus não condena os pecadores, ouviu acerca da doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus não tem nada a ver, amado, com aquela pregação, com aquela imposição da lei que é dura para os homens. Amém? Glória! Você está feliz? Tem espaço para ouvir mais nesse coração? Porque se a fé vem pelo ouvir, se a obediência a Deus vem pelo ouvir, se a salvação vem pelo ouvir, você tem que ficar bem gordinho da palavra. Você tem que ficar bem cheinho da palavra de Deus. Aleluia! Tem mais espaço aí, querido? Sim ou não? E vai gerar uma fé tão poderosa no seu coração, que você vai crer de forma certa e vai viver de forma certa. Deus não te fez para andar nesse mundo aprisionado pelo pecado. Deus não te fez para andar nesse mundo, amado, desesperançado. Deus te fez para viver nesse mundo vencedor, sobre tudo, sobre todos. Amém? Então a doutrina, ele ouviu acerca da doutrina de Jesus. Quando Jesus veio pregar, além dele tirar da lei, além dele mostrar para as pessoas que a lei falava dele, ele também se dizia filho de Deus. Ninguém nunca antes tinha falado assim. Jesus agora fala que ele é filho de Deus. Mateus 22, versículo 44, a Bíblia diz que Jesus se intitula filho de Deus. Mateus 22. Mateus 22, versículo de número 41. E estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: quem pensais vós no Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhes: como é então que Davi em espírito lhe clama, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por os cabelos dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém a interrogá-lo. Então Jesus se intitulava filho de Deus, e a Bíblia diz que eles quiseram matar Jesus, porque Jesus se intitulava filho de Deus. Entre as muitas coisas que Jesus ouviu, que essa mulher ouviu falar acerca de Jesus, essa mulher ouviu falar também, amado, do cuidado que Deus tinha para com as pessoas. A Bíblia diz, não precisa você abrir, Mateus 6, fala do cuidado que Deus tem com as pessoas. E a Bíblia diz, amado, que Deus cuida até da alimentação, daquilo que nós vamos comer amanhã. Então imagina, a lei distanciava as pessoas de Deus. Jesus vem aproximando as pessoas de Deus. Jesus vem dizendo que existe um Deus que ama elas. Jesus vem dizendo que existe um Deus que tem cuidado porque elas vão comer no dia de amanhã. Então comece a imaginar a esperança que essa mulher começou a sentir dentro do coração. O que essa mulher ouviu de Jesus foi que Jesus tinha desejo de curar a todos os homens. Muitas pessoas dizem assim: se for da vontade de Deus me curar, eu serei curado. Querido, é da vontade de Deus curar você. É da vontade de Deus curar quem está com câncer. É da vontade de Deus curar quem está, querido, com câncer terminal, quem está com AIDS, quem está com diabetes. É da vontade de Deus curar a todo o homem. E nós não podemos duvidar disso. Por exemplo, abra em Mateus 4, 24. Lembrem que essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Lembrem que essa mulher padecia de uma enfermidade há 12 anos.
Lembrem que ela tinha gastado dinheiro com os médicos. Lembrem que ela corria um sério perigo de morte em ir até Jesus, porque a lei mandava matar os impuros que se achegassem até o arraial, que se achegassem até a comunidade, até a sociedade. Lembrem disso. E, querido, o que essa mulher ouviu de Jesus gerou uma fé tão grande que ela rompeu as barreiras e tocou em Jesus e foi curada. Ela acreditava de maneira correta. Ninguém arriscaria a sua vida se não acreditasse de maneira correta que Jesus deseja curar, que Jesus deseja salvar, que Jesus deseja, amado, fazer uma obra em sua vida. Versículo 24 diz, de novo, a Bíblia diz que essa mulher ouviu falar da fama. Aliás, essa mulher ouviu falar de Jesus. No versículo 24 diz que a sua fama, que fama é essa, pastor? É tudo isso que eu já falei, de como Jesus era bom. E a Bíblia diz que a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, e tinham muitas enfermidades e tormentos. Veja que as enfermidades não eram somente físicas, mas também mentais e espirituais. Pessoas atormentadas que não conseguiam dormir à noite vieram até Jesus. Pessoas atormentadas por espíritos ouviam coisas, viam coisas, vieram até Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que os endemoniados e os lunáticos e os paralíticos vieram até Jesus, e Ele os curou. E Ele os curou. Jesus os curou. Tem alguma versão que diz diferente? Tem? Não tem? Deixa eu ler aqui na minha. Tem uma versão que diz que Ele desejava curar a todos. Amém? Que Ele desejava curar a todos. Ninguém foi embora sem ser curado. Nesse dia, ninguém foi embora sem ser curado. E o que gerou fé no coração dessa mulher foi essas palavras, amados. Amém. Jesus não veio revelar uma lei dura aos homens, algo que eles não podiam cumprir. Jesus veio revelar o Pai aos homens. Jesus veio revelar a graça aos homens. Aleluia. A maneira de Jesus pregar o Evangelho era diferente. Ele não veio pregar faça e não faça. Ele não veio pregar uma imposição aos homens. Ele veio pregar um Evangelho que é simples, que é recebido pela fé. Você recebe o Evangelho pela fé, vive o Evangelho pela fé, recebe curas pela fé, anda em comunhão com Deus pela fé, é curado pela fé, vai viver na eternidade pela fé. É simples assim. Jesus veio revelar a graça de Deus aos homens. Graça, favor imerecido. Nenhum desses pecadores mereciam, mas Ele veio revelar Deus Pai aos homens. Aleluia. Veja o que diz em João 1,17. Já está acabando, queridos. João 1,17. A primeira vez, amado, que o mundo, quando Jesus, aliás, veio ao mundo, Ele revelou a graça do Pai. Ele revelou o que o Pai é. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele veio revelar a graça, o amor de Deus às pessoas, de forma pessoal. Você pode receber esse amor hoje no seu coração. Você pode receber a presença do Espírito hoje no seu coração. E essa presença nunca mais sairá de você. Aleluia. Essa forma de tratar as pessoas veio por meio de Jesus. A pregação dura, aleluia, veio por meio da lei.
a graça, o favor imerecido, todas essas coisas que eu falei vieram por meio de Jesus. Jesus é a graça, Jesus é a verdade. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, o favor imerecido e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aliás, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou o Filho unigênito. Todos acharam? Amém. Que está no seio do Pai é quem o revelou. Entenda muito bem. Deus não estava revelado na lei. Deus está revelado na graça. Amém, Deus. Aleluia. Quando a lei veio por meio de Moisés, ela não revelou Deus. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que a graça veio e revelou Deus para as pessoas. A graça é Jesus. Jesus andou por meio das pessoas e revelou Deus para elas. Revelou quem Ele era, revelou o seu amor, revelou o seu favor. Amado, como nós escutamos uma pregação dura do Evangelho, uma pregação focada no homem, onde o homem tem que fazer, nós estamos escutando lei. Quando nós escutamos o Evangelho da graça, quando nós escutamos Jesus, nós estamos escutando o Evangelho da graça genuína de Deus. E entendo o que eu vou dizer. Essa mulher tinha uma concepção certa de quem era Jesus. Diga-se comigo, ela acreditava de forma certa em Jesus. Você chegaria em Jesus se soubesse que Jesus estava pronto a lhe condenar? Sim ou não? Não! E essa mulher tinha certeza que Jesus não a condenaria. E ela rompe as barreiras. Ela rompe a multidão, amada, e ela toca em Jesus. Quando nós entendemos que Jesus não nos julga por quem nós somos, por aquilo que nós fizemos, nós rompemos a multidão e tocamos nele. A Bíblia diz que Jesus falou acerca dessa mulher: mulher, vai, porque a tua fé correta te salvou. Ela foi sarada no mesmo momento, amada, quando ela creu certo. Ela foi sarada no mesmo momento quando ela creu certo. Creia de forma certa. Jesus hoje não é um Deus, não é alguém duro, rígido, legalista, está a ponto de te condenar. Quando nós pregamos o amor de Deus, as pessoas dizem: não, vocês precisam falar mais acerca do julgamento. Amado, todo julgamento já foi exercido na cruz do Calvário em Jesus, para aqueles que creem. Jesus disse: aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nós pregamos o amor de Deus, nós estamos pregando para as pessoas que elas jamais serão condenadas, porque Jesus foi condenado por elas. Parece que pregar o amor de Deus é algo simples, mas pregar o amor de Deus é algo mais profundo que existe, porque é o amor de Deus que resgata as pessoas. Amém? Seja impactado por essa graça, querido. Fale desse Jesus. Crie dentro das pessoas coragem para que elas venham e ouçam de Jesus. Não a lei, mas a genuína graça que salva, que cura, que batiza, que aceita as pessoas e transforma a vida delas. Amém? Assim, quem prega que devemos pregar mais palavra de arrependimento não entende a palavra da graça, porque é o Evangelho, é a graça que conduz ao arrependimento. Veja isso, amado. Romanos 2, versículo 4. Aleluia. Quem diz que nós precisamos pregar mais palavras duras, não entende o que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Desprezam a bondade de Deus, porque é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Quando a palavra diz sobre arrependimento, muitos entendem errado. A palavra arrependimento se diz, deriva de uma palavra grega chamada metanoia, mudança de mente.
Quando as pessoas vêm a Jesus, são aceitas como elas são, o amor de Deus abunda a vida delas e a mente delas é transformada. E elas começam a viver uma vida correta, longe do pecado. O foco não é dizer para elas que elas têm que abandonar o pecado, é dizer que existe alguém que ama elas, mesmo elas vivendo em pecado. E o apóstolo Paulo diz isso, no versículo 4 de Romanos. Vocês desprezam a riqueza da sua bondade, e a tolerância, e a paciência de Deus, ignorando que com bondade Deus conduz o homem ao arrependimento. Com tolerância, com paciência, com bondade, as pessoas são conduzidas ao arrependimento. Amém, amado? Você está abençoado nessa noite em nome de Jesus. Creia em Jesus, rompa as barreiras da tua vida.